a ternura com todo fervor, o Santo Evangelho, mensagem do amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos flore, e nele, Senhor, a verdade fugir. Em nome da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, saúdo a você que está conectado para acompanhar esse momento em que queremos adorar, louvar, agradecer, fazer súplicas e ouvir o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecemos aos diretamente envolvidos no preparo e na condução deste culto. Ao estagiário em teologia, Mateus Onesorg Hertz, pela pregação da palavra e a edição, a Tânia Moura Silva, integrante da comissão de culto e presidente da congregação, pelo preparo da confissão dos pecados, a Nessi Landim, pela leitura da palavra, a Jorge Luiz de Souza Machado, pelo momento de oração, e ao Patrick Rodrigues de Souza e Paulo Roberto Languinski, pela música. A respeito dos cultos presenciais com celebração da Santa Ceia, lembramos que estão sendo realizados todos os domingos, às 9 horas. A participação é limitada, por isso é necessário agendar a participação pelos fones 3221 6339 ou 99 735 1760. Que o assunto desse culto, a respeito da verdadeira igreja, seja uma bênção de Deus para você. Na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 7, está escrito: só Deus pode perdoar pecados. Sabemos também pelas Sagradas Escrituras que todos são pecadores, que o pecado pode nos levar à condenação eterna. Somente o perdão de Deus, perdão que Ele concede por meio de seu Filho Jesus Cristo, nos livra da culpa do pecado e nos concede vida eterna. Confessemos, pois, a Deus os nossos pecados, pedindo o seu perdão em nome de Jesus Cristo. Bondoso e amado Deus, em humildade me aproximo de Ti para confessar com sinceridade meus inúmeros pecados e transgressões. Confesso que é difícil perceber a diferença entre a Tua vontade e os meus próprios anseios e expectativas. Todos os dias a Tua voz soa aos meus ouvidos e ao meu coração, convidando-me ao arrependimento. Mas a minha natureza pecaminosa oferece resistência à Tua graça para que eu não faça o bem que quero, mas permaneça no pecado. Meu Pai Celestial, abre meus olhos para que reconheça e lastime sinceramente os pecados. Olha para mim com compaixão e tem piedade de mim. Perdoa-me por não confiar somente na Tua graça, deixando de temer, amar e confiar em Ti acima de todas as coisas, pois ao orar, quero que atendas os meus pedidos conforme a minha vontade. Perdoa-me por julgar o meu próximo, não atendendo ao Teu mandamento de amar ao meu próximo como a mim mesmo, e desta forma, não aproveitando a oportunidade que estás me dando de falar aos que estão ao meu redor sobre o Evangelho, a vida eterna, a condenação eterna e a fé em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Perdoa-me por deixar-me guiar por valores que são impostos pela sociedade, quando deveria testemunhar à sociedade os valores do Teu reino pelo meu modo de viver. Por isso te suplico, perdoa minha incompreensão e minha fraqueza. Dá-me disposição para renovar a minha mente, para viver sob o Teu domínio
e ser sal e luz para o mundo. Diante de tantas falhas cometidas de forma consciente e inconsciente, olha para mim, Senhor, com compaixão e tem piedade de mim. Perdoa os meus pecados e me mostra o teu coração paternal, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Meu Deus e Pai, ouve, perdoa e atende a minha oração. Por amor de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Você reconhece sinceramente que é pecador diante de Deus? Está arrependido dos seus pecados? Crê que somente pela sua fé em Jesus Cristo terá o perdão de Deus? Sim? Então, como ministro da palavra, anuncie o perdão de todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a paz esteja com você. A leitura para este culto é de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 20. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Assim termina esta leitura. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa, é forte em seu amor. Em Cristo bem firmada, segura sempre está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Em todo vasto mundo da humana habitação, um nome só foi dado, no qual a salvação. Só quem confia em Cristo e crente nele andar, a paz divina pode constante desfrutar. A pura e sã doutrina procede de Jesus e faz a sua igreja marchar em plena luz. O nosso Deus benigno revela o seu amor e a todo mundo chama a crer no Redentor. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir na excelsa luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Senhor, a tua igreja erguida no fragor de lutas e
O texto que servirá de base para a nossa reflexão é o diálogo entre Jesus e os seus discípulos, registrado em Mateus, capítulo 16, o qual relata que, em certa ocasião, já se aproximando do dia de sua morte, Jesus questionou os seus discípulos sobre o conhecimento que eles tinham a respeito dele. Após eles dizerem que o povo daquela época achava que Jesus era um profeta que havia voltado à vida, Pedro, como porta-voz dos discípulos, fez a sua confissão de fé, dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro é tão importante que precisa ser analisada com calma, especialmente se considerarmos o que Jesus respondeu a Pedro após ele dizer essas palavras. Por isso, eu vou precisar de algumas etapas para explicar essas palavras de uma maneira simples e que nos ajudará a responder à questão sobre qual é a verdadeira igreja. A primeira coisa que é importante ressaltar são os dois títulos que Pedro usa para dizer quem é Jesus. O primeiro deles é Cristo, e esse não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma palavra grega que significa ungido ou escolhido. Ela é uma tradução da palavra hebraica Messias, que era usada no Antigo Testamento, quando alguém era escolhido para uma missão dada por Deus. E por causa disso, se derramava óleo sobre a cabeça da pessoa. Se nós lermos algumas passagens do Antigo Testamento, veremos que os reis de Israel, os sacerdotes e até mesmo profetas eram ungidos, ou seja, eram escolhidos para uma missão dada por Deus. Por isso, dizer que Jesus é o Cristo significa dizer que ele é o escolhido de Deus para uma missão. O detalhe é que o Antigo Testamento tem diversas passagens em que descreve um Messias, ou um escolhido de Deus, que viria ao mundo e exerceria 3 funções ou ofícios importantes. Ele seria profeta, sacerdote e rei. Talvez naquele momento o próprio Pedro não se deu conta da importância e do peso que esse título tem, porque, para os judeus daquele tempo, a ideia de um Messias estava muito ligada a um conceito político, e falar de um Cristo naquela época significava falar de um rei que livraria os judeus da dominação dos romanos. A partir disso, a gente consegue entender por que Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Porque isso poderia causar confusão na cabeça das pessoas. Afinal, Jesus não veio para assumir um reinado terreno. Porém, afirmar que aquele ser humano chamado Jesus é o Cristo significa dizer que ele é o escolhido de Deus para ser profeta e tornar conhecida a situação do ser humano diante de Deus e mostrar qual é a vontade de Deus para os seres humanos. Significa dizer que ele é o escolhido de Deus para ser sacerdote e reconciliar o ser humano perdido e condenado com Deus, livrando-o do pecado, da morte, do poder do diabo e da condenação ao inferno. E também significa dizer que ele é o escolhido de Deus para ser o Rei dos Reis e governar sobre todas as coisas no céu e na terra. Diante disso, alguém pode se perguntar: tá, mas como um ser humano é capaz de fazer tudo isso? E é aqui que entra o segundo título que Pedro usa para descrever Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo, que é o doador e mantenedor de toda a vida. Por ser o Filho de Deus, Jesus, como profeta, era capaz de tornar a vontade de Deus conhecida aos seres humanos, de que todos se arrependam de seus pecados, se voltem para Deus e possam receber a salvação da eterna condenação ao inferno. Para que essa salvação fosse possível aos seres humanos, Jesus, como sacerdote,
fez o perfeito sacrifício, sofrendo em nosso lugar o castigo que merecíamos pelos nossos pecados e se entregando à morte, a fim de carregar o peso do pecado de toda a humanidade na cruz do Calvário e assim oferecer um meio de livrar o ser humano das consequências que o pecado traz. Por ser o Filho de Deus, somente ele poderia realizar o perfeito sacrifício em favor da humanidade e reconciliar o mundo inteiro com Deus. E por ser ele o Filho de Deus, Jesus foi o único capaz de vencer o pecado, a morte, o diabo e o inferno por cada um de nós. Ao ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e receber de Deus todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra para reinar sobre todas as coisas e ser o Rei dos Reis. Por isso, esses dois títulos são importantes para compreendermos o porquê de Jesus dizer a Pedro que ele é bem-aventurado. Ninguém conseguiria saber sobre a identidade humana e divina de Jesus se não fosse pela revelação do próprio Deus. Além disso, se Jesus não for o que Pedro afirmou ser, toda a fé cristã não passa de uma ilusão. E se a confissão de fé de Pedro não fosse tão sólida como uma pedra, Jesus não teria dito que edificaria a sua igreja a partir do que Pedro disse. E essa é a segunda coisa que é importante ser ressaltada. A confissão de Pedro é tão importante que Jesus diz que a sua igreja, ou seja, a igreja que pertence a Jesus, seria edificada sobre essa confissão de Pedro. Porém, para edificar qualquer coisa, é necessário que haja um fundamento, uma base para a construção. E o fundamento da igreja não pode ser outro a não ser o próprio Cristo, o Filho de Deus. Ao considerarmos outras afirmações da Bíblia, a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Cristo. Ele é a pedra fundamental e angular. E somente por causa disso, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, as forças do mal, lideradas pelo diabo, não destruirão a igreja de Jesus. Com isso, a resposta para a pergunta qual é a igreja verdadeira não pode ser outra. É aquela que tem como fundamento Jesus, o escolhido de Deus. E como as pessoas podem se tornar membros dessa verdadeira igreja? Se considerarmos que a verdadeira igreja pertence a Cristo, o Filho de Deus, e é por ele edificada, então significa dizer que a verdadeira igreja não é fruto ou resultado de esforço humano, mas é a ação de Deus. E se é a ação de Deus, só há uma forma de se tornar membro dessa verdadeira igreja: ouvir o que Jesus diz, crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e seguir a ele. Pois é ele quem chama e reúne aqueles que vêm a se tornar membros da sua igreja. Por se tratar de uma reunião em que pessoas ouvem o chamado de Jesus, Lutero, a partir do texto bíblico de João 10, escreveu que a igreja é formada pelos santos crentes e os cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor. Pois o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome, elas conhecem a sua voz, fugirão do estranho e não o seguirão. Em outras palavras, apenas os crentes em Cristo, que o seguem em confiança, pertencem ao seu santo rebanho, que é a verdadeira igreja. Assim, o que é decisivo para a existência da igreja é Cristo e a união daquele que está ligado a ele pela fé. Mas será que existe alguma forma de identificarmos qual é a verdadeira igreja aqui neste mundo? Sim, existe. Porém, nós não a identificamos pela presença de pessoas, e sim pela presença do bom pastor Jesus.
Pois onde ele estiver falando e houver pessoas ouvindo suas palavras e confiando nelas, ali estará a verdadeira igreja. Desse modo, a única forma de identificar a verdadeira igreja é pelas marcas ou sinais que apontam para a presença de Jesus. E quais são essas marcas? A pregação do Evangelho e os sacramentos do Santo Batismo e da Santa Ceia administrados de acordo com a ordem e o ensinamento de Cristo. Pela pregação do Evangelho, é possível ouvir a voz do Cristo Jesus, o bom pastor. Pelo Santo Batismo, o Cristo Jesus está presente, nos revestindo e nos tornando filhos de Deus. E pela Santa Ceia, Cristo Jesus está presente com seu corpo e sangue, que nos são dados para perdão dos pecados. E onde há perdão de pecados, há também vida e salvação. Onde estiverem essas marcas, ali estará a verdadeira igreja, tendo a presença do Cristo Jesus com aqueles que o seguem em fé. Por isso, não importa o número de pessoas, desde que elas se reúnam em torno dos sinais da presença de Cristo, a fim de receberem pela fé as dádivas que ele tem a oferecer: perdão de pecados, salvação eterna e uma nova vida marcada pelo amor, que deseja a salvação de todos ao seu redor. Além disso, se considerarmos que Cristo Jesus deu as chaves do reino dos céus à sua igreja, isso quer dizer que a igreja, ou os santos crentes e os cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor, são responsáveis pela situação e o destino eterno das pessoas. A Igreja de Jesus neste mundo possui a importante missão de administrar os meios que Cristo deixou para que o ser humano possa receber as bênçãos que ele obteve com a sua morte e ressurreição. E por causa disso, o principal propósito da verdadeira igreja é salvar pessoas da eterna condenação. Ela existe para que pecadores possam se arrepender, serem convertidos por Deus, receberem o perdão dos pecados, o livramento do eterno sofrimento, serem preservados na fé salvadora que confia unicamente em Cristo como Salvador e receberem a vida eterna ao lado de Deus. É por isso que Cristo ordenou aos seus discípulos que pregassem o Evangelho a todas as pessoas e instituiu o Santo Batismo e a Santa Ceia. Se não fosse por isso, não teria sentido existir igreja. E para que a igreja continue existindo com esse propósito, o Cristo Jesus, o Rei dos Reis, está governando todas as coisas no céu e na terra para proteger a sua igreja contra as forças do mal, a fim de que, por meio dela, o ser humano possa ouvir, crer e seguir o Cristo, e assim receber perdão, salvação e vida. Se Cristo ainda não voltou ao mundo com todo o seu poder e glória para julgar os condenados e os salvos, é porque ele tem compaixão e deseja que todos se arrependam, creiam nele e sejam salvos. Portanto, a verdadeira igreja é mais do que um grupo de pessoas reunidas. Ela pertence a Cristo e é por ele edificada. Ela é uma só e nunca será destruída. Nela estão presentes as marcas e os sinais da presença de Cristo. Nela há pessoas ouvindo, crendo e seguindo o Cristo. E diante das várias opiniões sobre quem é Jesus, ela não silencia, mas anuncia firmemente que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, para a salvação eterna de muitos. Todo aquele que, a exemplo de Pedro, confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, um dia ouvirá o próprio Cristo falando pessoalmente para ele: Tu és meu. Pois Jesus afirmou: Todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei
diante do meu Pai que está nos céus. Certamente, não existe felicidade maior do que ser reconhecido por Jesus e entrar em seu eterno reino. Deus nos guarde nessa confissão de fé e nos conceda essa bem-aventurança. Amém. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar estes seus castelos nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro. É nele que nos guia a salvação eterna. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar. Gracioso Pai, queremos te agradecer pelas inúmeras bênçãos derramadas em nossas vidas. Agradecemos pelo lar, pela família cristã, pela saúde, pelo emprego e por tantas outras bênçãos materiais e espirituais que misericordiosamente derramas em nossa vida. Humildemente, queremos suplicar a Ti que, através do Espírito Santo, nos conceda a sabedoria, capacidade e a força necessárias para vencer os maus desejos herdados pela nossa velha natureza. Que com os nossos corações e mentes voltados à Tua maravilhosa obra realizada através de Cristo, possamos vencer todo tipo de tentação que surgir e viver uma vida agradável a Ti. Amado Pai, vivemos dias difíceis neste mundo, onde uma pandemia mudou nossa maneira de viver enquanto sociedade. O distanciamento social hoje faz parte de nossa rotina. Temos limitações no nosso direito de ir e vir, fazemos uso de uma série de protocolos para frequentar locais públicos, ou mesmo para executar nossas tarefas mais básicas do dia a dia. Querido Deus, embora estejamos vivendo em meio a tantas mudanças de hábitos, te pedimos que nos dê sabedoria para identificar as inúmeras oportunidades que temos neste momento para levarmos a Tua palavra de amor e salvação a todos aqueles que não conhecem o Teu infinito amor e misericórdia. Querido Deus, afaste de nós todo o mal que impede o crescimento de Tua igreja e abençoe o trabalho aqui na terra, para que muitos ouçam e conheçam a Jesus como o único que pode nos salvar do pecado e da condenação eterna. Te pedimos que abençoe todos aqueles que dedicam seu tempo, dons e bens no trabalho de evangelização em Tua igreja. Em especial, nossos líderes e pastores. Os fortaleça para que permaneçam firmes na missão de levar Tua palavra a todos. Neste momento, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, vendo suas fontes de renda diminuírem, ou sendo acometidos por problemas de saúde, passando por inúmeras dificuldades decorrentes do atual cenário. Em meio a tantas incertezas que vivemos, que não deixemos de ser empáticos com o nosso próximo e que saibamos identificar as suas necessidades materiais e espirituais no momento tão delicado de nossa sociedade.
que possamos ser teus instrumentos nessa hora e, além de poder levar algum tipo de conforto terreno, que possamos levar o principal, o alimento espiritual, baseado na tua palavra de amor e salvação, concretizado na obra realizada por Cristo na cruz. Abençoe, querido Pai, nossos irmãos que encontram-se enfermos ou enlutados, que todos eles e seus familiares busquem o conforto e o auxílio necessário nesse momento de dificuldade somente em Ti e em Tua palavra. Continue nos abençoando com saúde, bom ânimo, para que possamos Te servir com alegria, através de nossos dons e talentos. Tudo isso nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Que o amor, a graça, a paz e a proteção do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja com todos vocês.